mas que muitas vezes trazem tantas confusões. Muito bem, hoje nós vamos ver sobre o diácono, a importância do diácono. Eu sempre, com muito protesto, falo que hoje o modelo de diaconato está bem diferente daquele que está na Bíblia. Nós vamos ler aqui, eu vou passar alguns exemplos de coisas que já presenciamos. E o texto nosso se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, no versículo de número 8. Vai falar sobre os diáconos. Diáconos, a palavra quase não está traduzida do grego, na língua original, o grego koiné, significa servo, aquele que serve. A gente tem que tomar muito cuidado com as terminologias entre o servo e o serviçal. Os diáconos hoje, eles são muitas vezes, aquele que serve é maior do que aquele que é servido. Jesus mesmo serviu a mesa. Jesus mesmo foi um diácono. E hoje o diácono, ele em muitos lugares ele é como um serviçal. Eu vejo que não há nada errado de você ser serviçal, mas eu vejo que há um erro quando nós achamos que o diácono é o nosso serviçal, de Cristo, não nosso. E é um irmão nosso e merece respeito e merece consideração. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 3, versículo 8. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos. Aqui, da mesma sorte, significa que há um contexto nesse texto. O que é o contexto? É aquilo que vem antes ou depois do texto. Então, o que vem antes desse versículo 8 é a instrução sobre o bispo, que deveria ser irrepreensível. Irrepreensível não é uma pessoa que não erra, mas é uma pessoa que quando erra, vai e se acerta, né? Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, essas eram as qualidades do bispo e outras mais no versículo 3. E no versículo 7, Paulo fala a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo provavelmente tenha sido o pastor ou o bispo de Éfeso, da igreja que estava em Éfeso, provavelmente numa casa também. Na casa de alguém se reuniam aqueles irmãos. E ele fala assim, da mesma sorte os diáconos sejam honestos. E é importante a honestidade. Eu creio que a honestidade é uma cultura familiar que deve ser transmitida de pai para filho. Pagar as contas em ordem. Ser a nossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Ser uma pessoa que é honesta naquilo que fala, naquilo que sente. Ser honesto com a esposa, ser honesto com o esposo. Isso é importante, ser honesto com os filhos, com a família, não é mesmo? Então o diácono, assim como o bispo, deveriam ser honestos. Diz também que ele não poderia ter língua dobre. É aquela língua de serpente, né? A língua da serpente, ela destila veneno. E é o que muitos têm na boca, né? Peçonha de áspide. Tem veneno de cobra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras, elas um dia daremos conta do que falamos, se falamos ociosamente, né? Então esse homem devia ser um homem muito cuidadoso no falar. Às vezes é preferível a gente não falar tanto, e se a gente tiver que falar, a gente só fala a palavra de Deus. Nós tínhamos uns retiros que fazíamos de 2012 até 2015, lá em Atibaia, e era impressionante a graça de Deus. A gente ia por volta de 15 pessoas, só uma vez que foi mais de 40, mas o tempo todo os irmãos que passavam os dias naquele sítio em Atibaia, eles se dedicavam a falar das coisas de Deus. Era coisa linda, era como se fosse um culto 24 horas. Era ao fazer a comida, ao estar junto, ao andar pelaquela propriedade. As pessoas falavam do que Jesus fazia, estava fazendo na vida delas. Era um enchimento, a gente voltava transformado daquelas reuniões. Bendito seja Deus. Glória a Deus.
Também diz que não pode ser dado a muito vinho. Daí os irmãos me perguntaram lá, pastor, o senhor falou que o bispo não deve, não dado ao vinho. E o diácono pode beber vinho porque diz lá, não dado a muito vinho. Meu irmão, se o vinho que a pessoa tem vontade de beber é motivo de escândalo e de tropeço dos mais fracos, não beba. Já pensou? Eu e a pastora Vânia bebendo vinho. O que alguns irmãos iam falar? Puxa, eles trabalham com a capelania, eles oram por todo mundo, olha aí, eles se embriagando com vinho. Então, se qualquer coisa que, independente também se é o beber vinho ou qualquer outra coisa que a gente faça, a gente não deve fazer pela consciência dos outros. Eu me lembro que tinha um pastor que ele maltratava muito a esposa, mas ele dava assim uns coices na esposa na frente de todo mundo. Daí as pessoas falam assim, o pastor fulano, ele é uma bênção, mas o jeito que ele trata a esposa é terrível. E aquilo fazia com que as pessoas se enfraquecessem. Irmão Sérgio está dando a paz do Senhor. Sérgio Realista. Irmão Sérgio Realista, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo, com a tua casa, família, que dê muita saúde. Então diz que não deve ser dado a muito vinho, mas se fazemos alguma coisa que as pessoas tropeçam, não façamos. Não deve ser cobiçoso, ganancioso. Tem pessoas que são cobiçosas. Nós ouvimos uma pessoa que ela não podia ir na casa dos irmãos, porque se ela visse lá um fogão de aço inox e ela não tinha, ela ficava brava, ela assim transtornava a vida do esposo até o esposo comprar. A irmã Dulcinea deu a paz do Senhor. Irmã Dulcinea, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Então, o diácono, ele não podia ser uma pessoa cobiçosa. Irmãos, tudo que temos aqui é para usarmos, não para estar no nosso coração. Porque tudo vai ficar. Quando vir o arrebatamento da igreja, tudo o que acumulamos, a cama, os lençóis, as roupas, o shampoo que está lá para lavarmos o cabelo, o relógio, o computador, o celular, tudo vai ficar. Então não podemos ser cobiçosos, nem ter torpe ganância. Então, versículo 9 diz assim, guardando é um verbo que está no gerúndio, significa ação contínua, ou seja, guarda hoje, mas guardou ontem também, e vai guardar amanhã, e vai guardando, até o último dia. Guardando o mistério da fé. E é o que precisamos nesses dias, fé. Tantas pessoas se entregando às fábulas, né? Pessoas se degladiando, pessoas que detestam o governador, tem pessoas que amam o presidente, pessoas que saem nas ruas com vestidos lá com a bandeira, mas sendo dirigido por ideologias do que pela Bíblia, que é a palavra imutável de Deus. Numa consciência pura. Você tem a consciência pura? Consciência pura é muito importante. Consciência purificada pelo sangue de Jesus, das obras mortas. Satanás ataca muito as consciências, trazendo pecados que cometemos no passado, dizendo que eles não foram perdoados, mas foram. Satanás é o pai da mentira. Entretanto, devemos lutar para termos pensamentos puros, pensamentos bons. Eu me lembro de alguém que falou assim, que os pensamentos maus, inclusive pensamentos de incredulidade, de falta de fé, são como as aves do céu, elas voam sobre a nossa cabeça. E você sempre, como eu tenho, como minha esposa tem, sempre vai estar sujeito a ter um pensamento mau, um pensamento ruim. Mas o que você não deve deixar é que a ave que voa à sua cabeça faça ninho nela, bote ovo. Ou seja, você não deve deixar que os maus pensamentos te dominem de tal maneira que você fique escravo deles. Afugenta, repreende no nome de Jesus. Não é mesmo? Versículo 10. E também estes sejam primeiro provados. Eu fui numa igreja que eu protestei contra o pastor. O pastor começou a consagrar um monte de gente.
E naquele ministério de poucas pessoas, eu acho que a grande maioria, talvez uns 70%, eram ministros, eram consagrados. Eram muitos pastores, eram muitos diáconos, inclusive diácono solteiro, que é um erro. O diácono não deve ser solteiro. A Bíblia diz que ele deve ser casado. E deve ser provado. Muito bem. Essa festa de rodeio, unção para cá, unção para lá, fez com que muitos caíssem, porque não suportaram o peso da obra. Devemos ficar com a Bíblia, né? Então o versículo 10 diz: esses sejam primeiro provados. Eu não posso pegar qualquer um para ser diácono da minha igreja. Ele tem que ser provado. Eu tenho que ver nele algumas características que estavam lá em Atos. Homens de fé, cheios do Espírito Santo, honestos. Eles devem primeiro servir. E se eles forem irrepreensíveis, o que é irrepreensível? Aquele que não peca, todos nós pecamos, mas aquele que é sensível. Se você chama a atenção dele, ele fala: não, eu estou errado, realmente eu preciso do Senhor, ore por mim. E como faltam pessoas assim. Hoje tem pessoas que são muito melindrosas. Elas, se você for advertir elas acabam ficando dodói em tudo. 11. Da mesma sorte as esposas, sejam honestas. As esposas dos diáconos, dos pastores, né, devem ser honestas. Pagar as contas em ordem. Não maldizentes. O maldizente é aquele que calunia. Hoje eu estava orando com a minha esposa, né? Como tem gente que calunia. Lembramos do caso daquela mulher no Guarujá que foi caluniada nas redes sociais e foi linchada por causa da calúnia. A palavra calúnia no grego é diablos, diabo, né? Então o diabo é caluniador. E as pessoas que caluniam são maldizentes, que falam mal, fazem fofoca das outras pessoas, elas são do diabo. Então, se você tem o hábito de caluniar ou de maldizer alguém, peça perdão a Deus. Peça que o Senhor limpe os teus lábios, para que você não fale mal de ninguém, mas ore por aquelas pessoas que você tem dificuldade. Também diz que essas pessoas devem ser sóbrias. Sóbria significa equilibrada, uma pessoa centrada, uma pessoa que não se precipita, mas está sempre pedindo a direção de Deus para tudo. E fiéis em tudo. Como precisamos de pessoas fiéis? Pessoas que tenham compromissos. Hoje eu estava lavando a louça e me sobreveio um pensamento bastante interessante. Tinha bastante louça para lavar. Daí então eu pensei assim: essa louça é do Senhor. Essa louça não é da minha família. Essa louça não é da minha esposa, essa louça é do Senhor. Eu estou lavando a louça para o Senhor. Não é diferente você fazer as coisas para o Senhor e ser fiel em tudo que você faz. Na coisa mais humilde, a coisa mais que exige mais, demanda mais, ainda fidelidade. Se nós somos fiéis no pouco, Deus nos colocará no muito também. Versículo 12 diz: os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Tem que ser casado, né? Diácono solteiro está fora da Bíblia. Se está fora da Bíblia, Deus não tem nenhum compromisso de honrar. Adquirindo para si uma boa posição e muita confiança na fé que há no Senhor Jesus Cristo. O primeiro mártir da igreja foi Estevão. Ele era diácono. E ele alcançou isso, confiança na fé. Era um moço de Deus. E ele foi apedrejado, e mesmo diante daquelas dores terríveis do apedrejamento, ele ainda se colocou de joelho e falou: Senhor, não imputes a eles esses pecados. Ainda orava por aqueles que o maltratavam. Bendito seja Deus. Esse é o diácono, irmãos. A palavra de Deus tem alvos muito altos.
O Senhor não aceita qualquer coisa. Não é do jeito do homem, mas é conforme a Bíblia manda. E assim, as igrejas se estruturaram e vieram desde a igreja primitiva até os tempos de hoje. A palavra de Deus mudou? Continua a mesma. Nós mudamos muito. Inventamos muitas coisas por não sermos fiéis ao que a Bíblia nos diz. Isso é algo que certamente daremos conta no dia do juízo. Diácono e pastor eram os oficiais da igreja e deveriam ser. Também a igreja é composta, ou deveria ser, de membros regenerados e batizados. A palavra regenerado significa aquele que nasceu de novo. E por ter nascido de novo, ele foi batizado. Vamos ver o que Jesus fala antes de ascender aos céus. Mateus 28, versículo 18 a 20. Vamos ver, é um texto conhecido. Eu acho que sabemos de cor até, né? Mas vamos ler juntos. Mateus 28, 18 a 28. Mateus era um publicano, também conhecido como Levi. Diz o versículo de número 18 do capítulo 28. E chegando-se, Jesus falou a eles, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não sobrou poder para ninguém. Então esses homens que se reivindicam poder aí são tolinhos, bobinhos. O poder é de Jesus. Não é de Satanás, não é do homem, não é do rei, não é do ímpio. É de Jesus. Ele tem todo o poder. E basta uma palavra dele e tudo muda. Se ele falar hoje do trono da graça, chega com a epidemia, acaba. Se ele falar assim, todas as palavras, todos esses que jogam contra o Brasil e contra o seu líder máximo, que é o presidente da República, estão desfeitos. Acabou, não tem quem vá contra ele. Todo o poder é dele, louvado seja Deus. 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Muitas pessoas gostam de sempre citar essa parte B do versículo 20, né? Olha, Jesus está sempre conosco. Sim, está conosco desde que, versículo 19, a gente vá a todas as nações e batize elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine, isso chama-se discipulado, as pessoas a guardar todas as coisas que nós guardamos, que nós temos sido ensinados a guardar. Aí sim, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a igreja, ela sempre teve essa característica ao longo dos anos. Eram pessoas passando os ensinamentos de Jesus para outras, fortalecendo a outras. Aquelas pessoas depois partiam para a eternidade e aquelas que ficavam passavam para outras. É por isso que há um esforço contínuo da pregação da palavra. Vamos também ver João capítulo 3, versículo 5. João é o único evangelho que não é chamado sinótico, é um evangelho diferente narrativa, mas palavra de Deus do mesmo jeito. Capítulo 3, verso 5. Aqui Jesus ele tem um encontro noturno com um homem chamado Nicodemos, a quem as escrituras chamam príncipe dos judeus, versículo 1. No versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Era um homem experiente, conhecedor das escrituras. E Jesus falou que ele precisava nascer de novo. E é interessante que esse homem, sendo do partido ou da seita dos fariseus, eles tinham uma característica, eles gostavam muito de serem adulados, né? E ele fala assim para versículo 2: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, ele já veio com uma palavra de afago ao ego. Jesus é direto para ele, é como um raio, fala assim:
Versículo 3. Na verdade te digo que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é como se Jesus falasse assim: olha, Nicodemos, sem muita conversa, você precisa nascer de novo. Que coisa, hein? E é isso, meus irmãos, a preocupação nossa como pastor. É que a igreja seja formada de pessoas que sejam nascidas de novo. Não pessoas que andam bem vestidinhas no domingo, não de pessoas que cantem, requebrem nos cultos, deem os seus dízimos, trocando com Deus graça por barganha. Olha, eu dou o dízimo, então eu tenho que receber 100 vezes mais. Eu vou no culto, faço minha obrigação e Deus tem que me abençoar. Não. Mas pessoas regeneradas. O que é uma pessoa regenerada? É uma pessoa que nasceu de novo. Primeiro, o que nasceu de novo rejeita o pecado, se incomoda com o pecado. O pecado para a pessoa que nasceu de novo é algo terrível. A pessoa que nasceu de novo, ela é como Paulo fala, não que tenha alcançado. Ela está sempre ali no seu interior como uma pessoa que se vê necessitada, se enxerga necessitada da graça, está na dependência do Senhor para viver a vida cristã. João capítulo 15, versículo 5 fala: sem mim nada podeis fazer, então isso significa dependência. Vive na dependência do Espírito Santo, é uma pessoa regenerada, é uma pessoa que a cada dia o Senhor, o Espírito Santo, está trabalhando para regenerar, e ela vai abandonando seus vícios, seus pecados, suas maldades, né, os seus conceitos errados. Cada vez ela vai se apegando mais ao Senhor, vai deixando esse presente século. Se gostava muito de novela, de Rede Globo, disso, daquilo, vai se sentir incomodado, porque o espírito que está nela se sente incomodado com essas coisas mundanas que tem na televisão, que tem nos filmes, que tem na Netflix, que tem... Louvado seja Deus! Regeneração. Se não tiver isso, se não houver santificação, não haverá Deus. E como a gente vê crente que joga na loto? A dependência não é de Deus, a dependência é do dinheiro. Confia no seu próprio braço, no trabalho que tem, na sua formação acadêmica, mas o nascido de novo, o regenerado, a primeira coisa que ele faz é querer agradar a Deus. Eu vim do catolicismo, e quando eu era criança eu fui batizado, né? O padre jogou assim água na minha cabeça e tal, daí batizou, só que eu nem lembro. E na verdade, nem tive a oportunidade de me arrepender de qualquer pecado naquela época. Mas quando eu fiz 18 anos, eu recebi Jesus como Salvador. E quando eu estava com 23 para 24 anos, eu fui para a Igreja Batista. E quando eu cheguei na Igreja Batista, mesmo eu tendo sido batizado e tinha forte aquelas coisas, eu quis ser batizado, porque era uma ordem, uma ordenança do Senhor. E eu fui batizado. Louvado seja Deus. Então, vamos ver também